Minhas amigas, meus amigos, estamos aqui juntos novamente. E hoje eu quero falar sobre um tema que achei... Foi uma coincidência, foi um fato inusitado na minha vida. Na verdade, hoje pela manhã, como de hábito eu faço, eu pego alguns jornais e passo uma vista nos jornais, entender o que está acontecendo no dia a dia. E num desses jornais, uma matéria me chamou muito a atenção, uma matéria que foi escrita pelo Antônio Cabreira, e me chamou a atenção de imediato. Por quê? Porque a matéria começa uma frase que dizia o seguinte: a economia é o resultado das ações dos homens e não de suas intenções. Olha que interessante. E o autor foi um moço chamado Hayek. E aí ele tem toda a razão, porque na prática do dia a dia, intenção é uma coisa, ação é outra coisa. Tem até uma frase aí no dia a dia, no jargão do dia a dia, que diz que gente com boas intenções, o inferno está cheio. Então, o que aconteceu? Imediatamente, o que eu vi, imediatamente eu fui entender um pouco dessa matéria e fui tirar o sumo dessa história. E percebi o seguinte, que imediatamente, após o término dessa trágica época, a tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, esse moço, esse Hayek, o que ele faz? A guerra terminou em torno de 1945 e ele, em 1947, o que ele faz? Ele promove uma reunião com cerca de 30 e poucas personalidades do mundo acadêmico. E, principalmente, levando pessoas que tinham uma experiência muito grande em economia, tá certo? E convidados também, absolutamente não menos importantes, que seriam escritores, historiadores e filósofos. Tudo para sentar e discutir, meu Deus, o que aconteceu nesses anos todos de guerra, etc. Esse evento ele teve lugar numa cidade da Suíça chamada Montpellerin, na Suíça. E, obviamente, que chamou muito a atenção do mundo civilizado, né? E se tornou um marco histórico, tá certo? Principalmente em razão da relação que esse evento tinha, uma íntima relação entre a política, a liberdade e a economia. Resultado, isso acabou fazendo uma escola. Então, foram analisados, nessa reunião, foram analisados várias visões, várias situações no que dizia respeito aos regimes totalitaristas, como foram maléficos, trágicos e assassinos ao longo dessa história. Fica muito mais claro ainda essa reunião quando se fala nesses regimes totalitaristas, como o comunismo, o nazismo, o fascismo, como que esses regimes são extremamente danosos à humanidade. A história mostrou isso. Uma vez que esses regimes... E por que eles são danosos? Porque esses regimes possuem o dom, a força de controlar um controle total sobre as sociedades, ou as populações, os países, ou uma unidade de países, que eles dominam e subjugam, impedindo que a sua população, e aí é que é o trágico, a própria população fica impedida de tomar qualquer iniciativa de liberdade. Não tem, porque está tudo amarrado. Eu diria até que eles são impedidos até de respirar o próprio ar, livremente. Então fica óbvio para mim, e acredito que para 1 trilhão de pessoas, que esses domínios totalitários só se prestam para favorecer o quê? Uma pequena casta de ditadores, de asseclas inescrupulosos e demais criminosos, impedindo a livre evolução política, social, econômica,
intelectual e, principalmente, isso que é o grave da história, cerceando a liberdade do ser humano sobre todos os aspectos, sobre todos os aspectos. A história demonstrou isto tudo de uma maneira muito óbvia, muito transparente, principalmente durante o caminhar do século XX, do século passado. Contudo, e é isso que me chama a atenção e foi isso que me motivou bater esse papo com vocês, para que a gente poder até criar algumas ideias e discutir um pouco mais. O que me chamou a atenção é que, na atualidade, infelizmente, a gente vai comprovar que essa insanidade que se passou no século passado, né? Se passou no século passado, isso é feio, né? Essa insanidade que aconteceu no século passado, ela ainda se mantém em muitos países, principalmente asiáticos e tudo mais, e, de certa forma, se mantém em até países, digamos, latino-americanos, vocês vão entender exatamente onde eu quero chegar já já, porque é complicado esse negócio. No Brasil, por exemplo, infelizmente, eu acho que nós ainda podemos identificar um contingente importante de políticos retrógrados. Eu acho que isso não tem dúvida nem para mim nem para vocês. E outros, certamente, dotados de mentes doentias e pensamentos malignos, que seguem indiscutivelmente mantendo os mesmos discursos falidos, carcomidos e repetitivos, assemelhados às falas do século passado. Mesmo comportamento das políticos, me refiro já no Brasil, não raros bandidos da pior espécie, alguns já condenados, embora permanecem longe das cadeias, livres que estão. E, lamentavelmente, ainda parasitam, que é pior, e gravitam em torno da política nacional, o que é terrível, pregando claramente tudo aquilo que diz respeito a ser contra as liberdades. Onde está a lógica disso? Que fique claro, na minha opinião, que fique como lição frente à convicção maior e inalienável para todos que respeitam os direitos humanos, nós, que respeitamos os direitos humanos, que amamos a democracia na sua mais profunda essência e plenitude, que não abrimos mão, em hipótese nenhuma, da liberdade de pensamento e da livre expressão, não abrimos mão do nosso ir e vir, da nossa livre iniciativa de querer construir, de querer ser empreendedores, né? De forma nenhuma, que esses itens valorosos e intangíveis são absolutamente inegociáveis. Acrescido a tudo isso, eu entendo que é preciso que a justiça também, a nossa justiça no Brasil, seja efetiva, justa e nada parcial. E que essa justiça seja claramente praticada de forma isenta e igualitária para todos. E que a nossa sociedade possa rejeitar toda e qualquer forma de intervencionismo negativo que os governos possam estar pretendendo algum dia, como já fizeram no passado, fazer. Assim como nós temos que rejeitar profundamente, me perdoe as palavras, o nojento e mal cheiroso populismo. Esse populismo ditatorial político, que parte daqueles que ainda pensam que estamos nos tenebrosos anos do comunismo, do fascismo ou do nazismo. Passaram, mas eles continuam nos submundos, nos rodeando aí, na escuridão da noite e atrás, se escondendo no manto, atrás do manto da covardia. E daí para frente, minha gente, o que nós temos que fazer? Festejar, acalentar e tratar muito bem
e sair bradando, gritando, alto e bom som, dando vivas a quê? A liberdade de pensamentos, a liberdade econômica e as liberdades individuais. Essa é a minha mensagem nesse YouTube que eu estou enviando para vocês. Se você gostou, passe adiante. Se você quer opinar, se você quer criticar, se você quer sugerir, nossa, é muito bem-vindo. Eu já te falei, eu não estou aqui para fazer nada professoral, eu estou aqui simplesmente, absolutamente, simplesmente, para conversar com você frente a frente de uma maneira simples, agradável e gostosa, trocando ideias. Grande abraço para você, que tudo corra bem.